Vocês me pediram algumas semanas atrás para a gente ter uma aula sobre os documentos de identificação. Então, eu preparei uma aula para a gente falar sobre a importância da gente ter todos os documentos que precisamos ter para exercer os nossos direitos de cidadãos brasileiros. Para começar, a gente vai falar sobre a importância do nosso... Vamos lá, deixa eu ver apenas essa apresentação aqui. A importância do uso dos documentos de identificação pessoal. Vamos lá? Os documentos de identificação são um direito de todo cidadão brasileiro, tá? É muito importante, né, porque comprovam que de fato a pessoa existe na sociedade em que vive. Eles garantem a sua identificação por meio do nome, do sobrenome, da digital, de um número criado para cada pessoa de acordo com cada documento. Com eles, nós temos acesso aos direitos, né, acesso e direito aos serviços públicos, como cadastrar no SUS, abrir conta em banco, viajar, votar, estudar, enfim. Sem os nossos documentos, nós estamos privados desses direitos. Para começar, nós vamos falar sobre o nosso primeiro documento que tem validade jurídica, que é a nossa certidão de nascimento. É um registro obrigatório, tá, de toda criança ao nascer. É um documento gratuito, tá? Mas a lei também garante a gratuidade da segunda via da certidão, tá? Às pessoas que fizerem uma declaração de pobreza de próprio punho. Elas também têm esse direito de gratuidade na segunda via da sua certidão de nascimento. Tá? Na certidão de nascimento, que é esse documento aqui, antigamente, esse documento, ele nos cartórios, ele era feito à mão, né? Agora, ele já é feito, já é impresso, né? Então, eu aumentei para a gente ver melhor, tá, gente? Aqui consta o seu nome, né? Seu nome completo com sobrenome. Nesse campo aqui, ele vai colocar o seu CPF. Por quê? A partir de 2017, tornou-se obrigatório a inclusão do CPF na certidão de nascimento, na certidão de casamento e na certidão de óbito. Então, o bebê, quando nasce e ele vai ser registrado no cartório, ele automaticamente já recebe o seu número de CPF, tá? Nesse outro campo aqui é colocado a data de nascimento por extenso, por escrita. E logo em seguida, a data de nascimento com dia, mês e ano. O horário de nascimento, o estado que nasceu, o município e o local de nascimento, né, que se nasceu em casa, ou nasceu no hospital, qual hospital que nasceu, enfim. O sexo da criança, o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos avós, enfim, tá? É colocado também, deixa eu descer mais um pouquinho. Opa, agora deixa eu subir, peraí que eu tô meio perdidinha. É colocado também a data que foi feito o registro, tá? E nesse campo aqui, gente, é colocado o número, né, desse registro, a folha, né, e o número do livro que foi feito o registro para facilitar mais tarde, se você precisar de uma segunda via dessa certidão, ok? Vamos continuar. Na certidão, então, é isso. O segundo documento de extrema importância, gente, como a gente já viu, é o CPF, que ele já está incluso, inclusive, na nossa certidão de nascimento, né? O CPF é um cadastro de pessoa física. Ele é emitido pela Receita Federal e é totalmente gratuito. Então, como é que você faz? Você entra no site da Receita Federal, preenche um formulário, né, com o seu nome completo, a data de nascimento, né, o estado que você nasceu, o nome da mãe.
A partir daí é gerada uma numeração de 11 dígitos, que vai ser o número do seu CPF. Esse número vai te acompanhar por toda a vida em todo o território nacional. Ele não vai mudar em momento nenhum da sua vida. Vai ser sempre o mesmo número. E ele serve como um banco de dados, tá? Onde constam todas as informações cadastrais dos cidadãos. E também para controlar, acompanhar e controlar as atividades financeiras. Ou seja, se você está devendo, né, o banco, ou se você está devendo no comércio, através do seu CPF eles conseguem identificar, né, se você tem algum débito, e isso acaba te impedindo, né, de fazer algumas coisas. Na realidade, o CPF ele te dá ele te dá a certeza, né, de pertencimento a essa sociedade, porque a certidão de nascimento ela comprova que você existe, mas o fato de você existir não quer dizer que você pertença à sociedade, né? Então, assim, o CPF ele te dá o direito de exercer plenamente a sua cidadania, né? E esse sentimento de pertencimento a essa sociedade começa quando você tem o seu cadastramento no seu CPF. Em seguida, gente, a gente tem... Aqui não. Aí sem o CPF, a gente não consegue abrir conta em banco, a gente não consegue ter cartão de crédito, a gente não consegue fazer o cadastro no SUS, né? A gente não consegue participar de concurso público, fazer empréstimo, a gente não consegue participar dos programas sociais do governo, como Bolsa Família, Auxílio Emergencial, etc. Então você vê que assim, você não ter CPF, você acaba não pertencendo à sociedade, apesar de você existir. É importante você ter teu CPF sempre atualizado, tá? Logo em seguida, a gente tem o RG ou Registro Geral, que é a nossa carteira de identidade, né? O que é a carteira de identidade? A carteira de identidade é um documento nacional de identificação civil, tá? Um pouco diferente do CPF, da certidão de nascimento, o RG ou a carteira de identidade, ele tem a sua foto, ele tem as suas digitais, ele tem a sua assinatura, né? Então prova que é um documento só seu, né? Então, quando você faz o RG, você tem um número, né, de cadastramento nesse RG, mas essas informações cadastrais, né, como as digitais, por exemplo, né, elas declaram que você é único. Mesmo depois de morto, eles podem te identificar através do seu documento de identidade, né? Esse documento de identidade ele pode ser tirado em qualquer idade. A primeira via é gratuita, mas a segunda via ela só será gratuita se houver um boletim de ocorrência, né, por causa de furto ou roubo, ou se a pessoa fizer a declaração de pobreza, tá? O RG, gente, ele é o companheiro inseparável de CPF, tá? O CPF ele é um número, né, de cadastramento, né, que você vai levar para a sua vida toda, mas ele sozinho ele não te identifica, né? O CPF ele não tem foto, o CPF ele não tem assinatura. Então assim, é importante você ter sempre a sua identidade, tá? Então onde eles pedem o seu CPF, vão pedir a identidade. Sempre os dois vão estar praticamente juntos em todas as situações, ok? Vamos falar um pouquinho, vamos ver agora como é que é a nossa carteira de identidade, tá? Então aqui tem o modelo da carteira de identidade, você tem a foto, você tem a sua digital, que é única, só você tem essa digital, as digitais nunca, jamais, em tempo algum serão iguais, né? Uma pessoa não tem nunca uma digital igual à outra. Por isso que após a morte as pessoas podem ser identificadas através, né, do registro da carteira de identidade, onde eles têm todas as suas digitais. Aí no verso da identidade você vai encontrar o número do registro geral, a data em que foi expedida a sua carteira de identidade, seu nome, o nome dos seus pais, o estado em que você nasceu e a sua data de nascimento.
E aqui nesse campo, gente, vão ter todos os dados da sua certidão de nascimento, aquele, nosso primeiro documento de validade jurídica, né? E aqui o seu CPF. Na realidade, a carteira de identidade ela substitui um pouco a certidão de nascimento, né? Porque a gente não poderia estar andando com a certidão de nascimento para cima e para baixo, para lá e para cá, porque ela não ia durar uma semana, né? O papel ia rasgar e tudo. Então eles transferiram todas aquelas informações que tem na nossa certidão de nascimento para a carteira de identidade, para facilitar, né? Você estar portando a carteira de identidade, né? Todos os dias da sua vida, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre a nossa carteira de trabalho, tá? Que é outro documento de extrema importância, né? Para que a gente possa tá exercendo plenamente nossos direitos de cidadão, né? Carteira Nacional por Tempo de Serviço. A carteira de trabalho ele é um documento que garante ao cidadão ter acesso a todos os direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, né, os benefícios todos da Previdência Social, como licença maternidade, auxílio-doença, licença por acidente de trabalho, aposentadoria, né? E também para garantir férias remuneradas, né, carga horária de trabalho, enfim, fundo de garantia. Então, assim, é muito importante você ter esse documento de carteira de trabalho, tá? Todas as informações sobre a sua vida profissional vão estar registradas na sua carteira de trabalho, que você vai precisar comprovar depois, mais tarde, quando você for se aposentar. É um documento gratuito, ele pode ser tirado a partir dos 14 anos de idade, porém, dos 14 aos 16, só pode ter registros, né, na categoria de aprendiz, e a partir daí os registros normais de contrato de trabalho, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa carteira de trabalho, tá? Todo mundo já conhece esse documento aqui. E mais uma vez, gente, a gente vai precisar de todos os documentos para tirar a carteira de trabalho. Você vê como é importante. Se a gente não tiver CPF, a gente não consegue tirar a carteira de trabalho. Se a gente não tiver RG, a gente não consegue tirar a carteira de trabalho. Por quê? Porque para tirar a carteira, na carteira de trabalho, ela vai constar o seu nome, mais uma vez, o seu local de nascimento, né, a sua data de nascimento, a sua filiação, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, né, o seu RG tá aqui também, vai precisar. CNH não é obrigatório, mas se tiver você pode colocar. O título de eleitor vai precisar para tirar a carteira de trabalho e o CPF. Então, gente, todos os documentos, eles são necessários. Não dá para você ter um e não ter o outro, entendeu? Não tem como, tá? Então, vamos dar mais uma seguidinha aqui. Outro documento obrigatório, e não tem jeito, gente, é obrigatório mesmo, é o certificado de reservista. É um documento obrigatório a todo cidadão do sexo masculino maior de 18 anos, tá? Por quê? O certificado de reservista, ele comprova que o cidadão cumpriu com seu dever legal com o serviço militar obrigatório. Então, sem ele, o cidadão fica impedido de ser contratado por órgãos públicos, fica impedido de votar, de tirar carteira de trabalho, de fazer matrícula em instituições de ensino, ou seja, você não consegue exercer plenamente todos os seus direitos de cidadão se você não tiver o seu certificado de reservista, né? Então, para você ver como é importante, não tem como fugir, é obrigatório, tá? Gente, alguma dúvida? Posso seguir? Então, vamos lá. Esse aqui é o certificado de reservista, tá? Certificado de dispensa da incorporação. Então, aqui consta o seu registro, novamente o número do seu CPF, o seu nome, a filiação, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a cidade em que você nasceu, sua data de nascimento e o motivo pelo qual você foi dispensado do serviço militar, tá? Então, você também precisa ter esse documento, vocês meninos, rapazes aí, maiores de 18 anos ou que já vão completar 18 anos, sabe que a importância de você ter esse documento. Então, e o último documento que a gente vai falar da importância é o título de eleitor.
é um documento fundamental para o exercício pleno da cidadania, para que o cidadão participe da vida política do seu país. Para ter o direito ao voto, a partir dos 16 anos, não é obrigatório, é facultativo, tá? O eleitor pode tirar do seu título, mas a partir dos 18 anos ele não é mais facultativo, ele é obrigatório. O cidadão deve se cadastrar em um cartório eleitoral próximo da sua casa, tá? O eleitor que não possui título não pode solicitar a emissão de CPF, né? Se ele já tiver mais de 18 anos, ele vai precisar ter o título de eleitor. Ele não pode se inscrever em concurso público, ele não pode renovar matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino, ele não pode fazer empréstimos, né, em caixas econômicas federais e estaduais. Enfim, gente, o que acontece, né? A gente começa a perceber que a partir de 18 anos, todos os nossos documentos passam a ser obrigatórios. Esse aqui é o nosso título de eleitor, tá? Esqueci, eu vou voltar um pouquinho. Então, nesse título você vai ter seu nome completo, a data do seu nascimento, o número da inscrição do seu título, a zona e a seção eleitoral, tá? A sua cidade e a data de emissão do seu título. A gente começa a perceber que depois dos 18 anos, os nossos documentos de identificação pessoal se tornam obrigatórios e a falta de qualquer um desses documentos, sem a identidade, sem o CPF, sem o certificado de reservista, sem o título de eleitor, nós não conseguimos utilizar plenamente de todos os nossos direitos como cidadãos brasileiros, tá? Nós precisamos, de fato, pertencer à nossa sociedade, nós precisamos ter os nossos documentos, tá, gente? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação a isso, tá? Com relação a essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema, pode me mandar mensagem aqui pela plataforma, tá? Eu vou deixar aqui, gente, um exercício de fixação, vou botar aqui pra gente dar uma olhada, tá? É um exercíciozinho de 5 questões, tá? Tô passando aqui para vocês darem uma olhadinha. Ok? Eu quero que vocês preencham, façam esse exercício, tá? Ele está disponível na plataforma. Vocês façam esse exercício e depois você mandem para mim pela plataforma mesmo, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem aqui, né, pela plataforma, que eu vou responder. Mas se vocês preferirem, vocês podem anotar que na próxima aula a gente vai estar corrigindo o exercício e tirando as dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E é isso, a gente vai finalizando por aqui, nosso tempo está acabando, tá bom? Boa noite para vocês, um beijinho, até a próxima aula.